Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio, da ETEC Professora Luzia Maria Machado Arujá. Neste vídeo, eu mostrarei o procedimento de inclusão do POAD no NSA, procedimento aí que começaremos a fazer agora no primeiro semestre de 2021. A primeira dica que eu quero passar é a seguinte: é muito importante que o professor esteja com o plano de curso aberto para poder fazer o processo de copiar e colar as informações relacionadas às competências, habilidades e bases tecnológicas. E, além disso, o professor tenha também já o seu texto relacionado às propostas de atividades, metodologia e avaliações utilizadas para o período. Isso facilita muito o processo de copiar e colar. Então, ó, eu tenho aqui o plano de curso, do curso técnico e logística, do componente aqui, o qual eu irei fazer a simulação. E tenho aqui também, ó, o meu POAD em Word usado no semestre passado. Isso porque eu irei copiar aqui, ó, essas atividades propostas, metodologia e instrumentos de avaliação, porque teremos que colocar isto no POAD, tá certo? Então é bem interessante. Se você não tiver o arquivo Word do seu POAD do semestre passado, você pode criar em um arquivo Word um texto padrão já para esses três campos, um texto aí que você possa utilizar comumente, né? Um texto genérico, o qual você possa editar ou ajustar algum pequeno ponto no momento de fazer a chamada, beleza? Então, essa é a primeira dica. Vou pedir para vocês acompanharem aqui o cursor do mouse para facilitar o processo. Primeira etapa, vamos aqui na área do professor e coordenador. Eu já estou logado aqui no meu NSA, então duplo clique com o botão esquerdo do mouse, entrei na área do professor e coordenador. Segunda etapa, vou aqui na área de cadastro. Ó. Novamente com o botão esquerdo do mouse, clico em cadastro. A última opção é a opção do POAD. Passando o mouse sobre ela, já abre aqui a opção de abrir POAD ou relatório de entrega. Para a inclusão do POAD, é o abrir POAD. Esse relatório de entrega é uma função de coordenação. Então, clico com a esquerda do mouse, abrir POAD. Ele abre essa janela para mim começar esse processo. Eu vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Vou escolher a habilitação. Qual o curso? Farei a simulação aqui em um componente do Técnica e Logística do primeiro módulo noite. Ó. Seleciono também a esquerda do mouse. Beleza. Ele já preencheu aqui para mim. Ele me pede o componente curricular. Seleciono aqui na setinha. Aparecem os componentes do primeiro módulo. Vou escolher o componente. No caso, eu vou usar esse componente aqui, ó, Planejamento Organizacional aplicado à Logística. Seleciono com a esquerda do mouse. É um componente que não tem divisão, então não aparece a opção de divisão. Se tivesse divisão, você selecionaria turma A ou turma B, tranquilo? E o bimestre, lembrando que o POAD será bimestral. Então, clico aqui com a esquerda do mouse e é trimestral, na verdade, né? E é relacionado ao primeiro trimestre. Selecionei. Aqui tem a opção de aproveitar um POAD existente. Porém, como é a primeira vez que estaremos inserindo o POAD diretamente no NSA, eu ainda não tenho como aproveitar nenhum POAD antigo, porque os POADs do semestre passado foram inseridos no formato Word. Aí o NSA não consegue fazer essa vinculação. Agora, quando a gente inserir nesse formato esse semestre que vem a gente já poderá usar essa função de aproveitamento de POAD. Quem leciona o mesmo componente em vários ETECs, aí sim, depois que fizer um POAD aqui desse componente, ele pode puxar nesse formato, tá bom? Então, vou clicar aqui do lado direito em abrir POAD. Clico com o esquerdo do mouse, ó, ele abriu. É muito parecido com o formato que nós tínhamos lá do PTD, antigamente, né, antes da pandemia. Então, aqui eu vou ter primeiro que colocar a data. Eu posso colocar a data manualmente aqui, só que ele tem a função de importar as datas do calendário, com base no calendário homologado para a unidade. Então, eu vou importar essas datas, ó, clico com a esquerda do mouse,
Ele me pergunta se eu quero importar as datas por semana ou por quinzena. Eu gosto de utilizar o modelo de por quinzena, facilita o meu trabalho, tá bom? Então clico aqui em importar as datas por quinzena, clico em OK com a esquerda do mouse. Ele já me retornou as quinzenas de aula desse componente relacionadas neste primeiro trimestre. Então, primeira parte aí está feita. Segunda etapa, a gente tem que começar a colocar aqui as competências, depois habilidades, depois bases tecnológicas, depois as atividades propostas, metodologias e avaliação. Como que a gente faz isso? Competências. Na primeira quinzena, do dia 8/2 a 19/2, eu seleciono ela, tá ok? Isso para o NSA entender que o que eu lançar aqui nesses campos agora, de competências, habilidades, bases, etc., serão para essa quinzena. Aqui tem o xizinho, eu posso apagar alguma data que estiver errada, né, caso eu faça manualmente, mas como aqui está tudo certo, eu vou deixar. Então, selecionei a quinzena. Qual competência eu irei abordar nessa quinzena? Bem, número da competência, competência 1. Posso digitar aqui ela manualmente. Por aqui, eu posso puxar as competências, só que não são as competências desse componente, porque é a primeira vez que eu vou inserir ele aqui automaticamente no NSA. Então, é agora que entra o meu plano de curso. Vou aqui no meu plano de curso, clico nele. Esse componente de planejamento organizacional, ele tem 3, 4 competências. Como eu tenho aí cerca de 4 meses de aula, eu uso uma competência normalmente ou 2 por mês. Eu sei que nesse começo eu vou usar apenas essa competência. Então selecionei ela, Ctrl C, vou aqui no local de digitar a competência, Ctrl V. Olha aqui, ele já colocou como competência 1. Clico em OK. Então aqui o NSE já sabe que nessa quinzena eu vou abordar essa competência. Agora eu tenho que pôr as habilidades, tá ok? O que é que eu faço aqui? Eu seleciono essa competência e vou copiar as habilidades do plano de curso referentes a essa competência que eu vou abordar nesse período. Então, vou aqui no plano de curso. Olha aqui as habilidades. Eu tenho habilidade 1.1 até 1.3, que são relacionadas à competência 1. Porém, eu só vou abordar na primeira quinzena as habilidades 1.1 e 1.2. Selecionei elas, Ctrl C, volto aqui no meu plano, coloco aqui o 1. Por quê? Ele vai entender que a primeira habilidade vai ser a habilidade 1, ou seja, será a 1.1 e a segunda será a 1.2. Então, Ctrl V, olha lá, ele já entende que a primeira habilidade é a 1.1 e a segunda é a 1.2, porque ambas são relacionadas à competência 1. Clique em OK. Beleza. Base tecnológica, mesmo processo. Essas competências e habilidades são relacionadas à base tecnológica 1. Então, clico aqui como base 1, volto lá no meu plano e vou pegar aqui a base tecnológica 1, teorias da administração, revolução industrial e seus subtópicos. Dou o Ctrl C. Aqui, pessoal, tem uma questão. Se eu der o Ctrl V direto, o que vai acontecer? Ela já apareceu, tá bom? Então, clico em OK. O que acontece? Em alguns componentes, conforme foi feita aqui a digitação, se tiver muito espaço, ele acaba criando 1, 2, 3, não entende que esses subtópicos são da base 1. Aí o que eu recomendo? Quando isso acontecer, você vai lá no Word,
dá o Ctrl V e só aproxima aqui, ó. Porque aí ele vai entender que são subtópicos da base 1. Isso quando isso acontecer. Isso muda muito conforme a edição no momento da criação do plano de curso. A gente já recebe eles em PDF, então a gente vai saber isso mesmo só na hora. Beleza? Mas vamos voltar lá. Então, beleza. Na primeira quinzena, competência 1, habilidade 1 e 2, referentes à base 1. Agora eu vou preencher aqui as atividades programadas. Clico com o mouse, ó, ela já abriu aqui. Quais as atividades que eu programei para essa semana? Aula expositiva, aula dialogada, vou abordar as competências socioemocionais, enfim. Isso tudo eu já tinha preenchido lá no semestre passado. Está aqui no meu documento de Word. Ó, atividades propostas. Aula expositiva, desenvolvimento de atividade de recuperação, trabalhando competências socioemocionais, enfim. Vou dar aqui um Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. Ele já entendeu que são essas atividades propostas para o período. Clico OK. Acabou? Ainda não. A gente tem mais 2 campos aqui do lado direito, só que eles só aparecem quando você usa o scroll do mouse. O que é o scroll? O scroll é aquela bolinha, aquela rodinha que tem no mouse. Ó. Essa daqui, ó. Para quem não conhece como scroll, eu tenho que girar ela para baixo, ó, igual eu estou fazendo aqui, para aparecerem os próximos campos lá. Então, volto aqui no inicial, vou girar o scroll, apareceu. Metodologia e instrumentos de avaliação. Então, metodologia e instrumento de avaliação, a mesma coisa. Eu poderia digitar aqui manualmente, mas eu já tenho lá no Word. Então, qual vai ser meu método? Olha aqui, ó. Vai ser uma aula expositiva, com a apresentação do professor, das bases tecnológicas, ferramentas e critérios de avaliação, aplicação das avaliação diagnóstica, enfim, tudo que a gente faz ali nos primeiros dias. Dou Ctrl C, volto aqui na metodologia, Ctrl V. Aqui ele vai colocar separadinho, ó. Aí no dia da chamada eu vou importar o que efetivamente eu fiz naquela aula durante aquela quinzena, tá ok? Então, clique em OK aqui. Beleza. E instrumentos de avaliação. Aqui ó, já tem alguns instrumentos programados. Então você pode até selecionar alguns desses instrumentos, se forem o que vocês usam mesmo no dia a dia. Porém, eu também já tenho no meu Word ó, os instrumentos que eu gosto de usar. Avaliação por meio de apresentação em MP3 ou em MP4, né? Produção de áudio ou vídeo, interação no Teams, produção de texto, resolução de exercícios no Forms. Eu copio também todos, Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. Ele vai colocar também separadinho e na hora da chamada eu vou lá e seleciono o que eu usei naquela aula, ou naquele dia, ou naquela semana, tá bom? Clico em OK. Beleza? Então, ó, vou voltar aqui com o scroll do mouse, ó. A primeira quinzena de 8 a 19 do 2, ó, eu tirei a seleção, apagou. Cliquei, já tenho tudo programado da primeira quinzena. Pessoal, a primeira quinzena ficou ok. Agora eu vou para a segunda quinzena, tá ok? Clico aqui, ó, no período da segunda quinzena, ele vai ficar tudo em branco porque eu vou ter que preencher a segunda quinzena. Então vou lá. Na segunda quinzena, eu ainda irei falar sobre a base 1, competências e habilidades 1. Então, copiei aqui a competência 1, clico aqui no número 1, ainda é a competência 1, dou Ctrl V. Beleza, clique OK. Porém, as habilidades, ó, vou selecionar aqui a competência 1 para colocar as habilidades. Eu já tinha abordado lá a habilidade 1.1 e 1.2. Agora eu vou abordar a 1.3. Ó. Selecionei, Ctrl C, volto aqui na habilidades. Aqui vai ser a terceira habilidade relacionada à competência 1. Então aqui eu vou digitar o 3, porque é a terceira habilidade relacionada a essa competência. Clico aqui no local de colocar o texto e dou Ctrl V. Olha lá, ó.
Ele já entende que é 1.3. Clique em OK, preencher a habilidade. Voltarei agora lá no plano de curso para pegar a base tecnológica. Base tecnológica é a base 1, que eu estou vendo, né? Teorias da administração com os diversos subtópicos. Dou o Ctrl C. Porém, como eu já coloquei da outra vez a base, ó, se eu clicar aqui, selecionar aqui e ir lá no final, ela já está aqui, ó, teoria da administração, revolução industrial, porque eu já havia usado ela para preencher a primeira quinzena, tá? Mas como tem várias outras padrões aqui, eu vou colocar aqui o Ctrl V para garantir o plano. Faltou aqui colocar o número que é a base 1. Então, clico aqui, Ctrl V. Beleza. Continuo na base 1, clique em OK. Agora, atividades programadas. As atividades programadas, mesmo processo. Vou copiar aqui do meu POAD antigo. Ó. Minhas atividades programadas, aula expositiva, desenvolvimento. Opa, deixa eu voltar aqui. Aula expositiva, desenvolvimento de atividade de recuperação, dentre outras tarefas. Vou dar o Ctrl C, volto aqui, Ctrl V e clico em OK. Vou lá com o scroll do mouse para o canto direito, metodologia. Vou copiar de novo a minha metodologia do meu textinho padrão, só que dessa vez eu vou tirar essa parte de apresentação do professor, né? Isso eu já fiz lá no começo. Então, vou pegar aqui um textinho, ó, sem aquela parte de apresentação do professor, Ctrl C, volto na metodologia, Ctrl V e clico em OK. E agora, instrumentos de avaliação. Como eu falei, né, eu posso digitar, posso escolher entre os pré-determinados, enfim. Só que aí eu vou ver que aqui no final, ó, já tem as que eu havia colocado na quinzena anterior. Então eu posso clicar nela, ó, clicar em salvar. Ela apareceu. Avaliação da apresentação oral feita por áudio MP3 ou vídeo MP4. Ah, quero colocar mais uma que eu vou usar nessa quinzena. Vou lá, selecionar, produção de texto no Word. Clico nela, clico em salvar. Então eu posso tanto digitar por aqui, tanto fazer o processo de copiar e colar, ou selecionar as pré-programadas e até mesmo as que eu já inseri alguma vez. Tá ok? Vou clicar aqui fora, vou voltar aqui para o canto esquerdo. Então já tenho preenchido primeira quinzena e segunda quinzena. As outras quinzenas ainda não. Pessoal, seguindo, agora eu vou para a terceira quinzena. Então, quinzena do dia 8/3 a 19/3. Selecionei a quinzena. Agora eu vou começar a competência 2, relacionada às habilidades e base tecnológica 2. Então, aqui agora, ó, competência número 2. Vou lá no plano de curso e vou copiar aqui, ó, a competência 2. Ctrl C, volto aqui no competências, no local de digitação, dou o Ctrl V, ele já entende que é a competência 2. Dou OK. Habilidades. Volto no plano de curso. Eu tenho aqui 3 habilidades relacionadas à competência 2. Porém, nesse primeiro momento, nessa primeira quinzena, eu só usarei a 2.1 e 2.2. Selecionei elas aqui com o mouse, faço o processo de Ctrl C para copiar, volto aqui no plano, seleciono a competência para saber que a habilidade que eu vou colocar é relacionada a essa competência, digito aqui que é a número 1, para entender que é a 2.1 e dou o Ctrl V. Olha lá, ele já entende que é 2.1 e 2.2. Clique em OK. Base tecnológica. Agora é a base tecnológica 2. Clico aqui no 2. Volto lá no plano de curso. Clico nele. Seleciono a base 2, ó, estratégias competitivas de Michael Porter. Selecionei.
Ctrl C para copiar, volto aqui, Ctrl V para colar. Já apareceu. Clique em OK. Vou para o lado direito, né, para preencher as atividades, propostas, metodologia e instrumentos de avaliação. A gente já viu, né, que é o Ctrl C e Ctrl V aqui do nosso outro POAD ou de algum arquivo que você tenha deixado previamente escrito em Word, ou você pode digitar também. Clique em OK, mas eu vou fazer aqui copiando para ser um pouquinho mais rápido. Ctrl C, Ctrl V, OK. Instrumentos de avaliação. Volto lá no meu arquivo, ó, estão aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá OK. Vou fazer só mais uma semana para vocês verem um detalhe, tá? Volto aqui para o lado direito, ó. Então, semana 1, semana 2, semana 3. Na quarta semana, eu vou continuar na competência 2, base 2, só que eu vou usar a habilidade 2.3, só para vocês entenderem como que o NSA processa aí. Então, vou lá para a quarta semana, seleciono ela. Competência continua sendo a 2, então clico como 2. Posso vir aqui no meu plano e copiar a competência 2 que está aqui, ó, correlacionar os níveis de planejamento aos objetivos da organização. Porém, como eu já digitei ele uma vez, ele já está aqui, ó. Clico aqui, vou digitar o C para ele chegar já no C, ó, tá aqui, ó. Correlacionar as políticas, enfim, e tem mais aqui, ó, correlacionar os níveis de planejamento, que é a de agora. Mas eu confio mais no que eu acabei de copiar do PTD, então Ctrl C, Ctrl V, está aqui. Digito OK. Agora que vem o processo, ó. Eu vou colocar a habilidade 2.3. Então, clico aqui para mostrar que é a habilidade relacionada à competência 2. Porém, eu já havia colocado na quinzena anterior a 2.1 e a 2.2. Aqui, então, é a número 3, para ele entender que é a 2.3. Vou lá no plano de curso, seleciono a 2.3, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Olha lá, ele já entendeu que é a 2.3. Clico em OK. Beleza. Base tecnológica continua sendo a base 2. Ela já está por aqui, ó. Cadê você? Estratégias competitivas de Michael Porter e tal. Mas eu posso vir aqui para garantir, né? E pegar ela do plano de curso. Aí fica de acordo com a sua prática. Copiei, Ctrl C, Ctrl V. Clique em OK. E novamente as atividades, metodologias e instrumento. Então, as atividades estão aqui. Metodologias estão aqui também no meu POAD antigo. Poderia ser um documento em Word, um PowerPoint, enfim, qualquer tipo de texto. Ctrl V para colar. Clique em OK. E, por último, as avaliações. Ctrl C para copiar. Volto lá no NSA. Ctrl V para colar. Clique em OK. Então, vou voltar com o scroll aqui para o lado direito. Ó. Já preenchi primeira quinzena, segunda quinzena, terceira quinzena e quarta quinzena. Estou fazendo um pouquinho devagar, mas depois que a gente pega a prática, a gente faz isso muito mais rápido, tá? E aí facilita depois para a gente poder importar esses dados. Agora eu vou dar uma pausada no vídeo, vou finalizar essas 2 semanas para depois mostrar para vocês como disponibilizar o POAD para a verificação da coordenação. Mas o processo basicamente é esse. Quinzenalmente eu vou selecionando, colocando em cada quinzena suas competências, habilidades, bases, atividades, metodologia e instrumentos de avaliação. Tá ok? Então, vou pausar aqui para poder completar esse POAD e liberar para a coordenação. Pessoal, então voltando aqui para finalizarmos,
eu já havia preenchido algumas quinzenas como exemplo, mostrando passo a passo. Aqui eu vou passar de quinzena a quinzena, só para vocês verem, né, desse primeiro trimestre, ó, primeira quinzena, tudo preenchidinho, competências, habilidades, bases, atividades, metodologia, instrumentos de avaliação. Segunda quinzena também, terceira quinzena também, quarta quinzena também, quinta quinzena também e sexta quinzena também. Então a gente tem que tomar esse cuidado de abordar todas as bases tecnológicas, todas as competências e todas as habilidades durante o semestre. Lembrando que esse POAD ele é trimestral, então fazer esse dimensionamento de acordo com a base tecnológica de quanto tempo você precisa para cada tópico, para cada conceito da base, isso cada professor conhece melhor do que eu, de acordo com a sua matéria que você leciona, né, do componente. Preenchidas todas as quinzenas, nós vamos para a última etapa da liberação do POAD, para a análise da coordenação, que está aqui em cima, ó, gerar POAD ou marcar como pronto, ó, onde está o cursor do mouse. Clico com o esquerdo do mouse, ele vai me dar essa opção aqui, ó, pronto para avaliação. Só clique aqui quando efetivamente você tiver deixado o seu POAD prontinho, totalmente preenchido, totalmente organizado. Aí o professor coordenador poderá vir aqui na função de avaliação e verificar o que tem de certo, o que tem de errado, se já está liberado. E aí no momento da chamada você poderá usar esse POAD aí. Então, tendo certeza de que está tudo ok, clico em pronto para avaliação. Deseja realmente marcar o pronto para avaliação? Se estiver tudo correto, sim. Clicando em sim, o coordenador de curso já poderá fazer a avaliação. Como eu, professor, verifico a avaliação do coordenador? Eu vou clicar aqui, ó, avaliação do coordenador. Eu vou ver se ele viu meu cronograma e liberou. Aqui ainda não. Competências também não foram liberadas. Habilidades não foram liberadas. Bases não. Atividades propostas não. Instrumentos de avaliação não. Aqui o coordenador irá colocar os ajustes necessários, caso necessários. Se estiver liberado, ele vai colocar o sim, né, nas etapas liberadas e, por fim, irá liberar o seu POAD, o qual você poderá utilizar aí no momento em que fazer a chamada, importar as informações, facilitando o processo. Como eu disse, é um procedimento relativamente novo, só que não muda muito em relação ao que fazíamos com o PTD, tá ok? Depois de feitos a primeira vez, nós teremos essa facilidade de importar os POADs já criados. Tá ok? Então, a ideia era essa. Professor, vou incluir um POAD de outro componente. Tranquilo. Posso clicar aqui no POAD, ele vai abrir esse que eu já estava incluindo. Eu fecho aqui e faço o processo de novo. Cadastro, POAD, abrir POAD, seleciono a habilitação, componente e faço o processo novamente. Espero que tenha ajudado. O vídeo ficou um pouquinho longo porque é um processo um pouco detalhado, mas no dia a dia a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade depois que a gente pega a sistemática do processo, tá bom? Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.